pessoal. Hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro podcast da Inside. A Inside é um grupo que se uniu para trazer conteúdo de alta qualidade no ensino da odontologia. Hoje eu estou junto com 2 colegas professores aqui para discutir um tema muito importante na atuação clínica odontológica. Um tema que traz aí desconforto a inúmeros pacientes. Nós vamos falar hoje sobre a reabilitação de pacientes que apresentam agenesia dos incisivos laterais superiores. Meu nome é Roberta Batitucci, eu sou professora de implantodontia, atuo na área de implantodontia e clínica geral e periodontia, sou professora do curso de especialização em implantodontia da ABO Espírito Santo e coordenadora da Inside Cursos aqui em Vitória. Estou aqui hoje com 2 colegas que também são professores da Inside, vou deixar que eles se apresentem. Boa noite, eu sou a Brenda, sou formada em odontologia pela UFES, sou mestre em ciências odontológicas e especialista em ortodontia. Atuo sendo professora na disciplina de ortodontia e na clínica integrada infantil e sou professora da Inside. Eu sou Hugo Campista, sou formado pela UFES também, trabalho na equipe junto com a Brenda e com a Roberta, sou professor da especialização de prótese dentária da ABO, professor da Implanto, professor da Multivix Vitória. Como dito anteriormente, a nossa proposta aqui no podcast da Inside é discutir alguns temas polêmicos da odontologia. Hoje nós discutiremos o tema agenesia de incisivos laterais superiores, uma das maiores anomalias de desenvolvimento que acometem o ser humano. Então, a maioria dos pacientes que apresentam agenesia de incisivos laterais, eles apresentam problemas em relação à fonética, à estética e à função. E a reabilitação desses casos, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Por isso que hoje aqui nós temos uma representante da ortodontia, a doutora Brenda, um representante da prótese, doutor Hugo, e eu como representante da implantodontia, né, para a gente realmente estudar e discutir qual seria a melhor situação para a recuperação desses elementos, né, e o restabelecimento da estética e a função nos pacientes que são acometidos pela agenesia. Brenda, qual é a sua percepção em relação à reabilitação desses pacientes? A minha percepção é que a longo prazo, quando a gente faz um fechamento de espaço, né, nesse dente que está ausente, a gente tem mais estabilidade oclusal ao final. E a gente também consegue concluir esse tratamento com o paciente ainda jovem, criança e adolescente. A gente não precisa esperar que ele tenha cesse o crescimento para reabilitar com implantes, por exemplo. Então, a gente já consegue concluir esse tratamento de forma mais precoce. Hugo, você acha que a estética consegue ser alcançada com o fechamento de espaço ortodonticamente? Bom, vai variar muito dos casos, né? Tem casos que a gente consegue fechar sim, através de ilusão de ótica, trabalhando aquela zona de brilho, estrangulando a zona de brilho e deixando o dente menor, né? Mais estreito, aparentemente, do que ele deveria ser, obviamente. E aí a gente consegue resultados estéticos satisfatórios. Mas nem sempre a gente consegue essa saída devido à morfologia dos elementos serem diferentes, né? Nós temos ali um canino, que é um dente mais robusto, querendo entrar no lugar de um lateral, que é um dente um pouco mais esguio. Então isso às vezes pode gerar alguns fatores, contratempos relacionados à estética, né? A minha percepção acaba tendo uma conotação até pessoal, porque no meu caso, minha filha foi acometida pela agenesia dos incisivos laterais superiores. Ela tem 12 anos e mesmo eu atuando na implantodontia há 15 anos praticamente, né, eu acabei optando pelo caminho do fechamento do espaço via ortodontia. Todo o estudo que eu tive em relação a esse caso nasceu dessa necessidade pessoal de buscar o melhor caminho para minha filha. E também que eu pude observar, né, nos pacientes que fizeram implantes há muitos anos atrás, paciente com 10 anos de incisivos laterais implantados, né, com implantes na região dos incisivos laterais, é que a impressão que eu tenho é que o tratamento nunca termina.
né? Em 10 anos, o paciente acaba tendo uma recessão na área gengival, precisa realizar um enxerto conjuntivo para recuperar o tecido. Pode ocorrer de começar a expor o componente protético, mesmo num implante bem posicionado. E aí, isso me fez buscar outras alternativas de tratamento. Por isso que a gente teve como solução, né, nessa formação de uma equipe multidisciplinar, a solução de tentar reabilitar ela com a ortodontia, colocando, no caso, canino no lugar do lateral. Brenda, quando você avalia os estudos, né, que a gente selecionou, né, para tá abordando, qual é a principal dificuldade que existe na movimentação ortodôntica, no fechamento desse espaço ortodôntico? O que deve ser levado em consideração? A gente tem que levar em consideração o centro de resistência do dente em relação à maxila, né, o osso em questão, e para que esse dente ele venha movimentar de corpo, que ele chegue por completo, coroa e raiz, que esse fechamento não seja por inclinação dentária, né? Porque se for só por inclinação, a gente perde essa estabilidade. Esse dente pode recidivar, esse espaço pode reabrir. Então, é importante que esse dente ele venha de corpo e a mobilidade, a movimentação também do pré para o lugar do canino também é importante, que ele venha de corpo também, e aí a gente estabeleça uma estabilidade oclusal, que é o nosso foco principal desse tratamento, que é a longo prazo o paciente tenha uma completa reabilitação, né, e estabilidade do caso. Hugo, é notável que a maioria dos protesistas, né, e todos os colegas que trabalham muito com a estética e a divisão dos dentes seguindo a proporção áurea, né, para ter uma estética do sorriso adequada, acaba optando pela realização do implante nos incisivos laterais, para justamente ter um componente ali com um corpo mais estreito, correspondente à estética natural, né, do lateral. Quando você avalia essa questão estética, você acha que é muito difícil a questão de adiar muito a realização de um provisório, no caso desse, visto que o implante só deve ser realizado quando o paciente alcança a maturidade óssea, né, quando ele para de crescer? E quais as opções que a gente teria de provisório para esse paciente? Essa dos provisórios é bem legal, porque foram alguns casos que eu passei durante o atendimento de alguns pacientes. A aceitação de alguns pacientes em relação aos provisórios. Nós temos a opção de provisórios removíveis, né? E agora, graças à adesão, nós temos aceitação imensa, que está começando agora, que é a pontes adesivas, onde a gente consegue fazer um subpreparo, não chega a ser um preparo, né, mas um pequeno desgaste ali na palatina dos centrais e fazer meio que uma ponte unindo os centrais e o lateral, né, ali para poder deixar esse lateral como um provisório, um pôntico suspenso. Então, essa saída tem facilitado muito a decisão dos pacientes de optar em fazer um implante tardio. Agora, quando a gente move os caninos para as posições assim, dos laterais e fecha com os premolares, nós nos preocupamos muito com a questão da função e questão da lateralidade, né? Queria até deixar uma pergunta, assim, como ortodontista, o que você acha desse caso? Na caso da função em grupo, a gente transfere uma função que deveria ser do canino, né, para dividir em grupo, e se isso não causa nenhum tipo de malefício a longo prazo sobre os outros dentes, receber uma carga que teoricamente eles não receberiam, né, não seriam projetados para receber esse tipo de força, que é uma força horizontal comparado com o canino, que é responsável por receber esse tipo de força. Então, considerando também que as agenesias, na maioria dos casos, são bilaterais, então a gente consegue uma maior estabilidade na hora de montar o encaixe. E uma função em grupo, geralmente, é bem aceita nesses casos que são finalizados. Então, por exemplo, uma raiz do premolar que vai ficar no lugar do canino, ele também vai conseguir suportar essas forças. E eu também queria te perguntar, Hugo, em relação você falou que faz um desgaste na palatina do central, né? Mas aí você não estaria gerando mais um dano para um dente saudável, fazendo esse desgaste para fazer essa ponte suspensa aí, não?
vai variar muito a questão da oclusão. Se a gente tiver um espaço, geralmente os dentes anteriores têm um leve contato ou não tem um contato, né? Então, esse desgaste, ele vai ser projetado para a gente ter uma espessura mínima ali da cerâmica de 0,3 a 0,4 milímetros. Então, bem provável que o desgaste dentário mesmo em si seja, às vezes, de 0,1 ou 0,2, ou seja, bem pouquinho comparado com os desgastes, né, que nós tivemos há tempos atrás, né? Então, é mais uma asperização, às vezes até da superfície, do que realmente um desgaste. É só para eu ter um imbricamento mecânico e um encaixe melhor e uma espessura para eu ter uma cerâmica ali. Ou, no caso das provisórias, ter um material, uma resina que tenha carga cerâmica, que aguente ali aquela força, né? Para saber se é possível alcançar a estética, né, na finalização do caso, vocês acham que seriam, no caso eu queria a resposta dos dois, né? Seria interessante a gente aferir digitalmente a largura, né, mesodistal do central e do canino? Sim, porque digamos que a gente se joga numa proporção, né? Vamos botar que a gente tem uma proporção média ali. Basicamente é 80% da altura do central equivale à sua largura. Sendo que a gente pode pegar dentes mais estreitos, de 75%, ou dentes mais largos, né, de 85%. Então a gente tem que se botar numa média geral, né? Segundo Câmara, que fala muito isso, o ortodontista, nós temos 75% a 85% para trabalhar. É certo que tem algumas diferenças entre gêneros, né? Podemos ter um dente um pouquinho mais larguinho comparado com o gênero feminino, os dentes um pouco mais longos comparado ao gênero masculino. Então a gente consegue mesclar. O ideal é que a gente tenha pelo menos 7 milímetros de distância entre o canino e o central, para a gente conseguir ter um lateral assim bonito comparado com os outros elementos. Mas é claro que eu tenho que jogar numa régua de proporção, ver qual é a altura do meu central e quanto que eu tenho de largura do central e dos caninos para eu poder equiparar isso. E eu coloco num método de proporções mesmo, seguindo uma regra digital, que a gente tem lá as proporções áureas, e ele já me dá. Muitas vezes a gente pode até desgastar um pouquinho os laterais, né? Os caninos. Desgastar um pouquinho os caninos e os incisivos, né? Que são os dentes que estão laterais, é o elemento que eu quero colocar, para ter uma proporção melhor entre eles. Ou até mesmo acrescentar um pouco no central. Ou acrescentar. Se for necessário, né? Para ficar fazendo recontornos estéticos, né? Para poder melhorar a forma em questão. Sim. Eu concordo com o Hugo. E um detalhe importante que eu estava vendo nos artigos é que em relação à estética, muitos tendem a colocar a faceta nesse canino por causa da coloração. Porque o canino naturalmente já é um dente mais amarelado em relação aos demais dentes do arco. Então, principalmente nessa região anterior, aí entraria a prótese junto com a orto. Você mesializa esse canino e faz uma faceta ali para melhorar a estética também. Até para melhorar a forma, né? Porque o canino ele tem uma convexidade no sentido cervixal e mesodistal maior do que o lateral, né? Então, para a gente regularizar essa forma, seria interessante, pelo menos uma resina, né? Uma faceta de resina ou de cerâmica. Então, nem eu nem você, Hugo. Vai ser só um. Quais seriam os fatores que vocês acham que são, se a gente for enumerar, né, os fatores determinantes para eu escolher qual o caminho clínico que eu vou tomar para reabilitar esse tipo de paciente? Bom, nós falamos tamanho, né, do central e do canino, perfil do paciente. Esse paciente colaborador, né, também. Idade também. Eu penso na questão também de espessura gengival. Né? Se eu tiver uma gengiva que não seja tão espessa, às vezes pode facilitar uma retração e aí eu ter um dente que seria questão de zênite mais baixo do que o dos centrais. E aí isso prejudicaria esteticamente, talvez. Agora, se eu tenho uma gengiva mais espessa, né? Se eu tenho um volume ali, eu consigo tracionar esse canino com mais facilidade. A condição de higiene do paciente também, né? Para manter esse implante a longo prazo. É interessante também pensar na aceitação do paciente em relação ao provisório. Sim. Porque o provisório adesivo vai ter risco de sair, né? Se o paciente consegue lidar com isso. Outra questão que eu acho importante a gente pensar aqui é a utilização dos implantes temporários, né? Que eu já fiz alguns casos de implantes temporários, nos casos onde foi necessário realizar implante, o planejamento foi com implante, e o paciente não aceitava mais um provisório que caía. O paciente adolescente não aceitava mais passar por aquilo.
E teria que esperar mais 5, 6 anos, às vezes, para poder realizar realmente o implante que iria ficar para o resto da vida do paciente. Então, vocês já tiveram alguma experiência com paciente que precisou de implantes temporários? Não. Porque pode ser realizado tipo um mini implante, né? E utilizar um adesivo especial para poder agregar resina no mini implante, substituindo o lateral. E pode ser utilizado também um implante mais estreito para recuperar aquela área. O problema é depois o trauma cirúrgico. Eu tive um caso que eu fiz, mas o paciente tinha agenesia de um lateral. Então, claro que se abriu espaço para colocar um lateral, apenas um elemento. E ele está no stand-by ainda. Daqui a 3 anos eu vou ter que remover esse implante, que é um implante super estreito de 2,9, né, de corpo único. Eu vou ter que remover ele para colocar um implante de 3,5, né, do implante estreito com Unimorse de 3,5. Então, assim, mas são 2 procedimentos cirúrgicos. O que eu acho interessante do tratamento ortodôntico, que eu acho que, a meu ver, acaba simplificando o número de procedimentos pelo qual o paciente vai ter que passar. Sem dúvidas. Né? E dando uma resposta mais rápida em relação a essa parte de provisório. Porque eu fico imaginando, e foi algo que eu imaginei tendo minha filha num caso como esse, né? É a pessoa passar a adolescência com o dente soltando, com um provisório que ele tem que remover ali para poder utilizar, né? Que já é uma fase com tantas intercorrências e a pessoa tendo que lidar com aquilo, né? Em relação à estética. Eu acho que a autoestima realmente afeta demais. Ainda mais menina, né? É mais afetado ainda. Mas eu pensei na solução ortodôntica justamente por este caso. Mas um ponto também que a gente avalia é justamente a engrenagem oclusal, né? Se está tudo encaixado, é muito mais fácil a gente só ajustar ortodonticamente ali e fazer um recontorno estético do que mudar toda a dinâmica oclusal. Acho que isso também é um ponto importante de avaliar. O trabalho que a gente selecionou, né, que a gente resolveu estudar em relação a esse assunto, que é essa revisão sistemática da revista de estomatologia, um trabalho realizado em 2021, mostrou que, assim, quando a gente pensa na reabilitação do paciente que apresenta a agenesia dos incisivos laterais superiores, né, é necessário realmente uma abordagem multidisciplinar, né, e que o tratamento ortodôntico seria o tratamento que padrão ouro, que justamente o paciente acaba sendo submetido a menos procedimentos. E quando a gente vai comparar os trabalhos, né, em forma de meta-análise e os resultados, tanto em termos de estética, fonética e função, a gente não apresenta uma diferença estatística. Então, vale a pena a gente sempre buscar o tratamento que seria menos invasivo para o paciente. Eu queria agradecer a presença dos meus colegas professores, professor Hugo e professora Brenda. Essa é somente a nossa primeiro tema realmente que a gente escolheu para abordar. Esse é um espaço aberto, né, a todos vocês. Se vocês tiverem dúvidas em relação ao assunto, nós estamos abertos à discussão. E eu gostaria de deixar aqui aberto os dois para dizerem as considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um tema que a gente tem discutido muito, né, sobre esse assunto. E falar que, gente, meserização do canino é o que melhor tem. Eu quero agradecer pelo convite de fazer parte dessa equipe. Quero também deixar para vocês aí um aviso que nós estamos com várias novidades, né? O podcast é uma delas. Vamos ter vários cursos para esse ano. Fique atento aí. Se você tiver algum tema legal, alguma dúvida sobre odontologia ou algum caso clínico, pode colocar nos comentários, que já vai aparecer para vocês aí sua sugestão para os nossos podcasts futuros. Finalizamos assim o nosso primeiro episódio. Se inscreva no nosso canal, né, curta e comente na nossa rede social, né, Inside Cursos VIX, e nós estamos disponíveis aí para sempre estar trazendo conteúdos de qualidade com embasamento científico para vocês.